em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 8 de setembro de 2017, 17 horas. Dia destes, pregador tentou provar a continuidade da obrigação do descanso sabático, usando coincidência numérica, vejam só, entre Sinai e Calvário. Ele fez perguntas dramáticas, assim, todo eufórico, aos seus ouvintes. Ele perguntou: de quantos paus se fez a cruz? De quantas peças Jeová imprimiu o decálogo? A conclusão dele é patética, caríssimos. Se 2 peças foram usadas na cruz do Calvário e 2 no Sinai, a coincidência mostra que há união entre estas 2 montanhas. Pelo argumento pueril, o de Cujos proclamou a vitória de sua tese, a obrigatoriedade do descanso sabático. Agora escutem a síntese dos meus argumentos. Comparem. Guardar o sábado era mandamento para judeus, concordo. Jesus, porém, ordena ao paralítico curado horas antes: carregue tua cruz. Alguém na posse de perfeita sanidade mental aceitará que o mestre violara dito preceito. Ele teria violado dito preceito se os 10 mandamentos realmente não tivessem perdido validade. É aqui que se situa toda a nossa contestação. Que as 2 interpretações sejam comparadas pelos telespectadores. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de bons amigos. João Luiz Leal, mais o Fernando na câmera e o Luiz Fernando na exibição. Com equipe deste gabarito na boleia, o resultado será positivo. O tema de hoje será: letras na areia desarmaram emboscada. Aquela mulher apareceu como estrela cadente no firmamento do Evangelho. Infelizmente, não ficou registrado seu nome, nem prováveis circunstâncias que atenuassem sua culpa. A narrativa se limita a informar que foi surpreendida em adultério. Hildebrando Lima, em seu livro Parábolas Espiritualistas, nos oferece versão aceitável, coerente com as atitudes de Jesus. O marido e o filho costumavam espancá-la para tirar-lhe as moedas ganhas quando ela voltava do trabalho. Marido e o filho. Durante toda a vida, aquela mulher só conhecera violência e maus tratos. Desde criança humilhada, ela vivera na insegurança da pobreza, sem o arrimo dos próprios pais. Isto, de certa forma, representa atenuante e também freio inibidor para a intolerância. Vocês acham que o sofrimento daquela mulher representou influência decisiva na comiseração com que Jesus encarou sua culpa? Porque Jesus foi extremamente delicado com aquela mulher.
Todos os nossos atos se revestem de contornos diferenciados na cadência das razões que os influenciaram. O cenário onde cada lance ocorre é levado em conta. Deus conhece tudo. Jesus conhecia tudo. Cada caso é um caso. E o julgador é nosso Deus, fiel e justo. Escutem o que diz a Bíblia. Os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Por isso, o homem não tem capacidade para discernir quanto ao seu próprio mérito. Tudo é incerto em nosso futuro. Eclesiastes 9, versículos 1 e 2. Tudo é incerto em nosso futuro, diz a Bíblia. Embora muita gente por aí diga que está salva, já foi para o céu e pronto. O Criador penetra as profundezas da nossa mente e define o merecimento de cada um. Só Deus é capaz de nos avaliar com segurança em termos de culpa. Aliás, como este programa também é cultura, diremos que este texto foi aproveitado pelo Concílio Tridentino da Igreja Católica. Ele foi usado como argumento contra a tese dos protestantes de que já se encontravam salvos. Neste ponto eu concordo. O texto me parece claro. Só Deus tem olhos de raio-x para enxergar cada um de nós, corporal e espiritualmente, nas profundezas do ser. Voltando à mulher adúltera, nós imaginamos suas carências e avaliamos o quanto ela resistiu. Numa daquelas tardes apareceu o sedutor, com fala mansa e gestos largos de generosidade. Ela jamais imaginara que despencaria naquele abismo. Por esta percepção do perigo, sua resistência foi longa e perseverante. Como escreveu Vitor Hugo: homem, jamais condenes a mulher perdida. Quem sabe qual o transe em que ela foi vencida? Quem sabe se foi longo o seu combate rude entre as 1000 provações que assaltam a virtude? O assédio do tentador não lhe deu descanso, porém, derrubando uma por uma todas as cidadelas do seu recato e do seu pudor. Aquela mulher jamais fora alcançada por um simples gesto de carinho, e aquele homem vinha sendo gentil com ela. Seria fácil imaginarmos as artimanhas de sedutor quando pressente vacilações e as últimas resistências da virtude. Torna-se guerra sem quartel, batalha sem tréguas, cerco implacável. Neste poema, caríssimos, a genialidade de Vitor Hugo nos apontou fundo do poço. É no lodo que o mar esconde o seu tesouro, proclama o poeta. O ser humano é atraído pelos abismos. Dizem lendas antigas que o cântico das sereias enlouquecia marinheiros e eles se lançavam nas águas, atordoados de tanta sensibilidade. Todas as portas, de repente, se fecharam para aquela mulher. Homens truculentos se encontravam com pedras nas mãos, prontos para lançá-las contra ela raivosamente. Eles haviam se nomeado juízes e carrascos ao mesmo tempo. No meio daquela multidão agressiva,
somente aquela figura vestida de branco mantinha-se tranquila. A expectativa crescia minuto a minuto. Quando o povo se junta, ninguém prevê consequências. Será que aquele homem sozinho, desarmado, terá forças para salvar aquela mulher? Os sacerdotes do Sinédrio encontravam-se por perto, como urubus, buscando carniça. Toda a trama fora urgida por eles na busca da destruição daquele agitador perigoso que se chamava Jesus. A grande verdade é que o Rabi da Galileia era o ponto de convergência de toda aquela pantomima. Os sacerdotes, escribas e fariseus prepararam tudo para caçar o agitador detestado. A mulher não passava de mero pretexto, espécie de ponte, para que eles acabassem com Jesus. O templo precisava ficar livre daquele radical perigoso que surgira de Nazaré para semear revolta e blasfêmias. Os servos do sumo sacerdote insuflavam a multidão. Morte à pecadora! Morte à pecadora! Gritavam eles. Jesus não teria saída. Se aprovasse a sentença de morte, violaria as leis de Roma e a sua própria doutrina. Se proibisse a execução da pecadora, estaria contra Moisés e o preceito que obrigava o apedrejamento das adúlteras. Pelo jeito, os fariseus e escribas encurralaram o Rabi Galileu numa armadilha sem saída. Aquela armadilha dos sacerdotes se revelava quase perfeita. De todas as formas, o Nazareno terminaria réu da justiça, ou de Roma, ou de Israel. E havia mais um agravante. Se Jesus consentisse na pena de morte, onde ficariam seus apelos pelo perdão e pela misericórdia? Suas opiniões estavam bem vivas na consciência do povo. E neste povo, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só, uns ais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Valerá a pena ocupar alguns minutos do seu tempo. 81 das nossas palestras, que são 124, podem ser acessadas através do site YouTube, Getúlio no YouTube. Depois de localizar esta página, clica num dos títulos que aparece e poderá assistir à exposição de sua preferência. O YouTube está sendo colocado pelo Zube, a quem agradecemos. E voltaremos ao tema: letras na areia desarmaram emboscada. A pregação do Rabi Galileu, pela sua clareza, não admitia remendos. Sede misericordiosos, como é misericordioso vosso Pai Celestial. Palavras do Mestre em Lucas 6, versículo 36. Seus próprios companheiros poderiam censurá-lo se capitulasse aos preceitos cruéis da lei antiga. Como poderá aquele pregador continuar falando de amor depois de legitimar o apedrejamento da pecadora? A pressão popular continuava cada vez mais ruidosa. Vozes roucas
repletas de ódio, proferiam blasfêmias. Todos apontavam a impunidade como inimiga da ordem pública e responsável pela ira de Deus. E convergia tudo como culpa daquela mulher. Somos um povo escravo porque existem pecadores impunes, gritavam os amotinados em coro. Alguns já apontavam a Torre Antônia e o governador Pôncio Pilatos como alicerces da vergonha nacional, o que era uma coisa de justiça passara já para o setor da política. De um problema localizado, os agitadores passaram ao nacionalismo radical, aproveitando-se para aumentar o tumulto o quanto possível. Porque os sacerdotes já haviam dito, o tumulto é necessário para que nós amoleçamos Jesus e o forcemos a uma atitude precipitada. A estratégia de apressar a decisão de Jesus estava certa, segundo eles. Um rabino da sua altura não poderia se expor ao tumulto generalizado de consequências imprevisíveis. Neste ponto, a mulher já era responsabilizada até pela miséria da nação. Deus abandonara Israel, desgostoso com gente da laia daquela mulher pecadora. Infelizmente, os formadores de opinião muitas vezes deturpam os fatos para prevalecer. Quanto maior barulho e a desordem vai aumentando cada vez mais os resultados. Na opinião dos agitadores, Jesus perderia o jogo tanto votando contra quanto votando a favor. Ele não tinha saída alguma. A euforia deles era enorme, avaliando que o Nazareno não tinha a menor possibilidade de sair fora daquela. O interesse dos sacerdotes era apressar Jesus e levá-lo a uma decisão desesperada. O resto seria feito pela astúcia dos adversários, que acompanhavam o entrevero com satisfação crescente. Eles estavam por cima. Percebam a falta de honestidade daqueles padres. Aquele pecado fora cometido por 2 pessoas. E aquela mulher estava sozinha e desamparada na hora da prestação de contas. Será coerente um tribunal que esquece o cúmplice culpado? O sedutor continuaria livre para enganar outras mulheres. Esta diminuta controvérsia, porém, não interessava aos fariseus. O propósito deles estava bem definido. Rápido incêndio envolveria nosso rabi sem lhe permitir reflexões mais profundas. Jesus estava liquidado, na opinião deles. O mestre parecia bombeiro, rodeado de chamas por todos os lados. Será possível que ele superasse tamanha malícia? A mulher encontrava-se no chão, fazendo esforços para esconder o rosto. Os cabelos revoltos estavam umedecidos e empapados de suor. A expectativa crescia e mais curiosos chegavam. Os murmúrios da multidão exigindo vingança eram cada vez maiores. Os discípulos perceberam infinita tristeza no rosto do Divino Mestre. Jesus sabia que ele era a verdadeira caça. Percebia ódio nos semblantes endurecidos que só conheciam a lei da vingança, olho por olho, dente por dente de Moisés. Entre eles havia consenso num ponto.
Jeová somente seria aplacado quando apedrejassem a pecadora. Se a lei decretava aquele castigo para continuar profeta, Jesus teria que se curvar ao império da lei. Era a opinião deles. Naquele momento de nacionalismo exacerbado, chocar-se contra as ordenações de Moisés seria politicamente incorreto. Este era o ponto extremo da controvérsia. De uma coisa temos absoluta certeza, meus caros. O enorme círculo estava se fechando em torno de Jesus e daquela mulher tombada aos seus pés. Algumas centenas de homens já se encontravam na praça e todos acariciavam pedras. Esperavam apenas um gesto do Nazareno para a lapidação da adúltera. Dali a pouco seriam tantas pedras lançadas que o corpo da mulher ficaria sepultado naquele mesmo lugar. Não restavam dúvidas. O plano dos sacerdotes fora traçado com estratégia perfeita. O livro da lei não deixara margens para controvérsia. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, seja morto o adúltero e a adúltera. Levíticos 20, versículo 10. Por outro lado, pelas leis romanas, um judeu não poderia decretar uma sentença de morte. E Jesus era judeu. O tempo passava e o circo estava montado. Ninguém queria perder os lances daquele espetáculo. Nos primeiros lugares se encontravam os enviados dos fariseus e escribas, insuflando as massas. Os paus mandados dos sacerdotes comandavam palavras orquestradas: morte à pecadora, abaixo o adultério. Por incrível que pareça, foram estas ameaças que apressaram Jesus na virada daquele jogo. De imediato o mestre tomou a dianteira. Ele descobriu o plano perfeito para reverter a vantagem dos padres. O olhar penetrante do rabi percorreu o grupo numa atitude quase teatral, realizando devassa em regra. Encarou energicamente cada um dos detratores e escreveu com os dedos sobre a areia: assassino, e olhou para um deles; ladrão, e olhou para outro; adúltero, estuprador, mentiroso, hipócrita, filho desnaturado, e assim por diante, aquele imenso rol de nomes, de crimes que não haviam sido julgados. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Pregador tentou provar validade do descanso sabático usando a seguinte frase de Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Se Jesus mandou o paralítico trabalhar no sábado, fica evidente que o descanso deixara de pertencer ao rol dos mandamentos de Jesus. O pregador, no entanto, ficou elétrico com sua descoberta, a tal ponto que julguei tratar-se do inventor da roda.
Depois da opinião dele, transmitirei a vocês a minha opinião. No momento que Jesus disse ao paralítico curado, carregue tua cama e ande, qual seria o mandamento mais atual e exigido por Jesus? Aquele que ele estava declarando no momento. A resposta é simples. Trabalhar no sábado. Ele estava mandando trabalhar no sábado. Este era o mandamento que o mestre determinava naquele instante para aferir a gratidão, o amor e a obediência do homem curado. Recordem que Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O homem curado, perseguido pelos sacerdotes por violar o sábado, tinha as costas quentes e até ironizou a reprimenda dos sacerdotes. Alguém eticamente perfeito como Jesus jamais permitiria trabalho proibido, se fosse proibido. Ele sabia das coisas e acompanhara o fim da validade do decálogo. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema, letras na areia desarmaram emboscada. O mestre, em palavra única, buscou o pecado maior de todos aqueles homens com as pedras nas mãos. Aqueles homens ocultos nas dobras da falsidade e da hipocrisia. Jesus olhava fixamente para cada um dos acusadores da mulher e publicava a sua transgressão maior, escrevendo na areia. A revelação de segredos guardados a 7 chaves representou golpe decisivo na tropa de choque dos fariseus. Até os decibéis das vozes raivosas foram sendo reduzidos. Aquelas criaturas sentiram o peso da arma secreta do Cristo. E as suas consciências tremeram. Todos considerados bons moços, protegidos pela força da impunidade, viram-se surpreendidos. E agora? Neste momento, a figura majestosa do Rabi Galileu ergueu-se e os convidou para que fizessem justiça, que todos utilizassem as pedras e lançassem sobre aquela mulher. Jesus exigiu apenas uma condição: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. João 8, versículo 7. O nazareno não se envolvera com a lei de Moisés, aquele ninho de marimbondos da lei de Moisés, nem transgredira os códigos romanos. O nosso rabi realizou verdadeira mágica. Ele depositou o fardo daquela mulher numa instância mais alta, o tribunal da consciência. Então se ouviram passos dos acusadores se afastando e o barulho das pedras sendo largadas no piso cerâmico. A sábia sentença produziu o efeito de água no incêndio. Naquela noite os hipócritas esconderam o rosto, envergonhados das suas fraturas morais. Por certo, eles não tiveram coragem de olhar-se no espelho. Toda aquela gente viu-se invadida pela miséria das suas almas. O entulho de suas consciências fora exposto em praça pública. Além de vencê-los de acréscimo, o mestre lhes ensinara mais uma lição: não julgueis para não serdes julgados, pois com a medida que medirdes, também sereis medidos.
Palavras de Jesus em Lucas 6, versículos 37 e 38. A maior de todas as lições, porém, aparecera na primorosa sentença de Jesus. Deveremos pensar 2 vezes antes de condenar os outros, na proporção do cumprimento da nossa língua. Crescerá o rigor dos juízes que julgarão nossos atos. No momento que ajuntarmos pedras para lançar sobre adúlteras, o mestre poderá escrever algo na areia, contando alguma coisa sobre nós. A hipocrisia, meus caros, é um dos piores pecados. Jesus chamou os sacerdotes hipócritas do seu tempo, usando o apelido de sepulcros caiados. Bonitinhos por fora, podridão por dentro. Certa vez, numa das minhas palestras, alguém me perguntou: Getúlio, em todas as suas explicações, você nunca citou única palavra proferida por aquela mulher. Ela terá sido deficiente da fala, Getúlio? Não, ela não era deficiente da fala. A vergonha e o medo a silenciaram até a debandada dos seus acusadores. Depois, ela falou. Foi Jesus quem provocou aquelas 2 palavrinhas, ainda sob o impacto da aflição que ela sofrera. Mulher, onde estão os teus acusadores? Perguntou-lhe Jesus. Ninguém te condenou, mulher? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João 8, versículos 10 e 11. Você deverá estar pensando que a palavra nem eu te condeno sejam demasiadas permissivas. Você não faz ideia das polêmicas que têm sido geradas em torno deste trecho do Evangelho. Não existe dúvida quanto à culpa. A adúltera não negou, ela foi flagrada. No início do cristianismo, alguns grupos tentaram até mesmo arrancar esta página. De minha parte, eu não farei tempestade em copo de água. Prefiro esclarecer ao invés de criticar. Percebam, caríssimos, com muita atenção. Jesus não absolveu a pecadora. Ele simplesmente não a condenou. Isto é diferente. Alguém dirá: espera um pouco, Getúlio. Eu não vejo diferença que você proclama. Jesus deixou livre aquela mulher, abrindo precedentes para que outros a seguissem. Você não vê nisto algo errado? Jesus deixou seguir livre aquela mulher. Qualquer pessoa, não precisa nem ser cristão, qualquer pessoa define bem o quanto isto foi terrível, o quanto isto foi crueldade total e absoluta. E Jesus não poderia ter outra atitude. Jesus tinha que ser realmente aquela misericórdia total em proveito daquela mulher. Mas alguns proclamam que isto foi uma sequência de erros. Alguns proclamam que isto favorece o crime, que favorece a impunidade. Você não acha, no mínimo, que a justiça foi obstruída, Getúlio? Alguém me disse. Este questionamento daqueles que não concordam com o uso da misericórdia por parte do Divino Mestre não pode ser aceito. E a minha resposta é a seguinte:
dentro dos parâmetros da doutrina pregada por Jesus, a forma de castigo é que foi contestada. A forma de castigo é que foi contestada, não a culpa. Em momento algum, o mestre absolveu aquela mulher. Simplesmente, ele a livrou de morte violenta. Ele até convidou aquele monte de homens encarniçadamente cruéis para que lançassem a pedra. Ele somente deixou que a pedra fosse lançada por aquele que não tivesse pecado. Simplesmente, meus amigos, ele a livrou de morte violenta. Como espírito perfeito e sem pecado, o Cristo tinha carta branca para lançar aquela primeira pedra. Ele era o único. Se o fizesse, contudo, ele não seria mais o homem perfeito. O sangue teria manchado suas mãos. O apedrejamento era preceito legal no tempo de Jesus. Todavia, os códigos provisórios não poderiam se sobrepor ao código eterno que Jesus conhecia e respeitava. A cadeira elétrica é preceito nos Estados Unidos. Quando um juiz decreta a execução do réu, isso lhe será imposto como transgressão no plano do espírito? Não. A culpa pelo homicídio oficializado não será imputada ao juiz. Como executor do trabalho, ele terá as mãos limpas. Culpados serão os manipuladores da lei. Pena de morte é violação sagrada do direito à vida. E a vida somente Deus pode tirar. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio está correndo como cavalo de raça. E não esqueçam as tardes de sexta-feira, quando divulgamos páginas do Evangelho e da Bíblia sem algemas. Para a próxima semana já estamos trabalhando outro assunto extraído da Bíblia e especialmente dos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje, letras na areia desarmaram emboscada. Não matarás é cláusula pétrea da Constituição Universal. Só Deus tem direito de encerrar as nossas vidas. O não matarás é preceito divino, é lei maior. Toda a violência é condenada pelos códigos eternos. Matar representará sempre capitulação ao império da besta. Uma pergunta inquietadora baila em nossas consciências, porém. O bandido irrecuperável não justificará a pena de morte? Não! Um crime jamais justificaria outro crime. Se assim fosse, estaríamos regredindo ao dente por dente, olho por olho de Moisés. Seria retrocesso. Moisés ou Jesus? Eis a questão. Neste ponto não existem atalhos, nem dois caminhos, nem duas leis. Não podemos ficar em cima do muro. Há formas mais inteligentes de inibir o malfeitor, dentre elas a prisão perpétua. Afastar do convívio é a alternativa menos opressora e mais sábia. Prisão perpétua não destrói eventual regeneração. O criminoso mais cruel pode ser recuperado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Ninguém resistirá eternamente aos apelos do bom senso. A vingança será sempre condenável. No caso da mulher surpreendida em adultério, ainda temos mais um questionamento. Se o mestre sempre exaltou a virtude, defender a adúltera não terá sido incoerência? Não foi ele mesmo que permitiu o divórcio em caso de adultério? Perguntará alguém. Vejam que Jesus desobrigou o cônjuge ofendido de permanecer casado, mostrando tolerância zero com a traição. No que concerne a esta adúltera em particular, Jesus agiu de forma diferenciada. Quando o cristal do casamento se quebra, não adianta remendar, pois não existe cola para devolver integridade ao vaso. Justifica-se a separação aceita por Jesus. Não será lícito, porém, nem apedrejamentos, nem rancor e nem represálias. Deixar o cônjuge culpado ir embora em paz. Eis o procedimento adequado. Voltando à mulher adúltera, nos interroga o Crispim dos Anjos, exalando curiosidade por todos os poros. O que terá acontecido com ela depois daquele susto, Getúlio? Infelizmente, Crispim, não existe registro nos evangelhos. Percebe que ela se afastou de Jesus, até mesmo sem agradecê-lo. Se ela proferiu algo, e deve ter proferido, falou tão baixinho que somente Jesus ouviu, Jesus e os seus anjos. De uma coisa podemos ter absoluta certeza, porém, aquela mulher jamais terá sido a mesma. Ela foi flagrada em adultério, ela foi julgada e condenada. Os seus detratores, todavia, não conseguiram executar a sentença. Um homem desarmado conteve a fúria dos carrascos, escrevendo estranhas palavras nas areias do pátio. Isto ela jamais terá esquecido. Verdade. Aquela mulher deverá ter cristalizado na memória a figura ímpar do Nazareno, seu perfil mágico e a sua coragem. Inegavelmente, ela presenciara grande milagre. E aquele milagre aponta até hoje uma grande verdade. Nós somos muito rápidos no gatilho da condenação. A censura é constante, o puxão de orelha é inevitável. Não tome vinho, não trabalhe no dia de descanso, não cobice mulher do próximo. A religiosidade foi transformada em autêntico problema de postura e de procedimento. Escapou da trilha, pedra nele, pedra nela. As grandes lições de Jesus acabaram esquecidas no meio de tamanho legalismo e de tantas reprimendas. Talvez uma das frases mais surpreendentes do nosso Rabi seja a contradição explícita diante da postura inamistosa de milhares de religiosos implacáveis. Porque Jesus disse: eu não vim para julgar. Palavras do mestre em João 12, versículo 47. Essas palavras representam pá de cal sobre os códigos de relacionamentos divulgados por moralistas implacáveis. É o próprio Jesus afirmando que não descera para julgar. Isso significa que não vale a pena ficar com o dedo em riste apontando pecadores, agravado pelo fato de que também nós somos pecadores. Senhoras e senhores, quando as coisas se tornarem irremediavelmente erradas, precisaremos antes de amor, não de pedras. Só o amor será capaz
de eliminar os calhaus do ódio. Eu não acredito que o sermão da montanha se encontre com validade vencida. Não podemos aceitar que um remédio tão poderoso tenha perdido eficácia. Isto nós não concordamos. O amor é tão eterno quanto Deus, meus caros. Ele jamais perderá a força e graça da juventude. O próprio Deus é amor, das palavras de João Evangelista. Se a nossa justiça começasse no ABC do amor, com certeza não chegaríamos ao Z do apedrejamento. Justiça não pode ser vingança. Será indispensável bater 1000 vezes nesta mesma tecla. Amor é a única ponte para que a justiça se aperfeiçoe. O ressentimento, por sua vez, é a dinamite que destrói esta ponte. Se você não sabe perdoar, se você não conhece a maneira mais acertada de perdoar, meu caro, você não é capaz de perdoar, você também nunca será perdoado. Perdoai-nos, Senhor, diz o Pai Nosso, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus. E devido ao adiantado da hora, caríssimos, simplesmente nós diremos a vocês, muito obrigado. E que as bênçãos divinas se derramem sobre todos, porque todos são filhos de Deus e merecedores da sua compaixão. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.